Fala, minhas queridas e meus queridos, beleza? Eu sou o Tchê, professor de Química, esse é o meu canal, e nós estamos aqui para resolver a questão de número 1 da prova da FUVEST 2023, segunda fase. Vamos nessa, queridos? Bora trabalhar! Gente, a questão de número 1 da prova, uma questão muito direta e que a gente tinha que trazer alguns conhecimentos prévios, não é uma questão tão de interpretação assim. Então vamos lá. Uma das formas de se compreender estruturas de moléculas orgânicas é utilizando modelos como os apresentados a seguir para as moléculas de etano e de eteno. Seria lindo se a gente já tivesse o conhecimento prévio de que etano significa termos um hidrocarboneto com 2 carbonos e sendo um etano, ele tem somente ligações simples. Então, nós vamos ter aqui o C2H6. Esse é o etano. O eteno vai ser o C2H4. Então, quando a gente olha para essa estrutura do etano, fica muito claro para a gente que as bolinhas escuras representam átomos de carbono e as bolinhas brancas representam átomos de hidrogênio, né? Assim como no eteno, idem, né? Bolinhas brancas, hidrogênio, bolinhas escuras, átomos de carbono. Beleza. E aí na letra A, essa é exatamente a pergunta, observa. Complete na folha de respostas. Então eu sempre gosto de indicar o verbo de comando para a gente não esquecer de nada, né? Ou a pergunta principal. Complete na folha de resposta os átomos correspondentes a cada tipo de bolinha do modelo do etano. Então, gente, lá na sua folha de respostas tem molécula etano, bolinha clara, átomo de quê? Bolinha escura, átomo de quê? A gente já sabe. Bolinha clara, átomo de hidrogênio. Bolinha escura, átomo de carbono. Acabou, pessoal. A letra A já foi. Beleza? E assim você segue. Letra B. O etino. Quem é o etino? O etino é o C2H2. Enquanto o etano tem ligação simples entre carbonos, o eteno tem ligação dupla entre carbonos, o etino vai ter ligação tripla entre carbonos. Usando aqui nosso espacinho para fazer as moléculas, o etino vai ser esse cara aqui, ó. C2H2, entre carbonos uma ligação tripla, beleza? Então o etino, também conhecido como acetileno, é um composto usado como gás de solda, o pessoal chama de maçarico de acetileno, e como matéria-prima para centenas de outros compostos. Usando a notação de Lewis, desenhe na folha de respostas a molécula de acetileno. É para desenhar a molécula de acetileno usando a notação de Lewis. Gente, aqui pode rolar até uma certa confusão, porque existe fórmula estrutural, fórmula eletrônica, estrutura de Lewis, cada uma tem a sua peculiaridade. Quando ele se refere à notação de Lewis, a gente vai entender que ele está falando da fórmula eletrônica de Lewis. Fórmula eletrônica é aquela em que eu represento os elétrons de valência em torno dos átomos e nas ligações, né? Envolvendo as ligações. Ele quer a fórmula eletrônica do acetileno. Essa é a primeira parte, não acabamos de ler ainda. Então, letra B. Fórmula eletrônica do etino ou do acetileno vai ser assim. Hidrogênio, carbono, aí você vai indicar a ligação tripla entre os carbonos e carbono com hidrogênio. Gente, aqui, qual é a ideia central? Você representar os elétrons com o mesmo símbolo. Então, se você fez ali a sua resolução com o X, né, o elétron sendo representado com o X, você vai representar todos os elétrons com o X. Seria algo assim. Tá correto também. Então, bolinha, X, asterisco, tanto faz, desde que você represente todos os elétrons de maneira igual. Né? Então, você representou a ligação tripla entre os carbonos, representou as ligações simples entre carbonos e hidrogênios, ó, uma belezinha.
Fechou? Então, essa é a primeira parte da letra B, mas lembra que a gente não terminou de ler. Essa molécula apresenta algum tipo de isomeria? É outra pergunta que ele fez. Gente, o etino não apresenta nenhum tipo de isomeria. Não tem isomeria geométrica, não tem as condições para que a isomeria geométrica aconteça, não tem possibilidade de eu ter isômeros de outras características, né? Isômero de posição, como? Né? Como é que eu vou ter um isômero de função? Não existe a possibilidade. Um isômero de cadeia, não tem como, porque só tem 2 carbonos, né, ligados por uma ligação tripla. Então não existe a possibilidade de ter isômeros. Então você vai responder: esta molécula não apresenta nenhum tipo de isomeria. A molécula não sei se eu coloco a molécula, é só um jeitinho de escrever. Vou escrever, como ele falou, essa molécula, a molécula não apresenta isomeria. Pronto. Tá vendo? Você não precisa fazer textão, você tem que responder de maneira clara e concisa. Fechou. Vamos para a letra C. Considere que 2 dos átomos representados pelas bolinhas claras foram substituídos por outro átomo distinto, verde, em cada molécula, como na figura a seguir. Em qual das moléculas geradas poderia ocorrer isomeria geométrica? Molécula A, molécula B. Qual das duas pode ter isomeria geométrica? Eu vou apagar aqui o rascunhozinho que a gente está fazendo para lembrar você que isomeria geométrica acontece essencialmente quando eu tenho uma ligação dupla entre carbonos e quando eu tenho os ligantes do mesmo lado diferentes entre si. Então, por exemplo, se eu tenho aqui um R1 e um R2, o R1 tem que ser diferente do R2. Aqui um R3 e um R4, sendo que o R3 tem que ser diferente do R4. Então, isso é a condição para que eu tenha a isomeria geométrica, aquela famosa isomeria cis-trans. Legal? Beleza. Então eu te pergunto, a molécula A tem como apresentar isomeria geométrica? Não, porque não tem ligação dupla, certo? Ela é um derivado do etano. Já a molécula B, você está vendo aqui que aparece uma ligação dupla e você tem a condição de um R1, vamos chamar esse cara aqui de R1, e esse de R2. Um R1 diferente do R2. E aqui um R3 diferente do R4. Sacou? Então, sim, vai apresentar isomeria geométrica. Então, essa é a primeira pergunta, né? Em qual das moléculas geradas poderia ocorrer essa isomeria? A isomeria geométrica. Geométrica. Ó, vamos usar direitinho. Pode ocorrer na molécula B. Pronto, a isomeria geométrica pode ocorrer na molécula B. É a primeira pergunta. Segunda, perceba que ele nem está pedindo para você identificar se tem quem vai ser o isômero cis, quem vai ser o isômero trans, nada disso. A pergunta é mais superficial. Aí, uma novidade, né? Ele está pedindo para você pinte na tabela periódica, na folha de respostas, 3 elementos que poderiam representar a bolinha verde. Pessoal, vocês estão vendo que essa bolinha verde está fazendo uma ligação simples com o carbono. Né? Então, seria um composto assim. Vou desenhar aqui, aproveitar o rascunho. Seria algo assim, ó. Carbono e hidrogênio, e aqui X e X. X sendo esse elemento que corresponde à bolinha verde. O que eu entendo? Eu entendo que ele tem que ser um elemento monovalente. Um elemento que está dependendo aí de apenas uma ligação simples para ele completar o seu octeto. E nisso a gente se lembra dos halogênios. E qualquer halogênio pode ser colocado aí. Certo? Eu posso ter um cloro, eu posso ter um átomo de flúor, eu posso ter um átomo de iodo.
qualquer um dos halogênios a gente poderia pintar. Então, você poderia, aqui a tua resposta poderia ser flúor, cloro e bromo. Poderia ser cloro, bromo, iodo, flúor, cloro, iodo, tanto faz, desde que fossem os halogênios. Acabou. Essa é a sua resposta. Perceba que ele não está pedindo para você justificar nada. Entendeu? Então, na tua resolução, a gente vai discutindo aqui, mas na tua resolução, essa é a forma final dela. Hidrogênio, carbono, está ali a fórmula eletrônica, molécula não apresenta isomeria, a isomeria geométrica pode ocorrer na molécula B, ele não perguntou para você, mas por quê? Como que você descobriu isso? Não, é do nosso conhecimento prévio das condições para que a isomeria geométrica ocorra. E para você pintar, tá vendo? A gente cumpriu os verbos de comando e todo o enunciado da questão. Vamos conferir só? Complete, completei. Letra B, ele pediu para você, usando a notação de Lewis, desenhar. Desenhei. Essa molécula tem isomeria? Não tem isomeria. Então, respondi a pergunta. Letra C. Em qual das moléculas pode acontecer isomeria geométrica? Respondi. Pintei na tabela quais podem ser os elementos que representam a bolinha verde? Pintei na tabela. Fechou a questão 1. Beleza? Pessoal, se ficou claro, se ficou bacana essa resolução, pô, deixa aí o seu joinha, certo? Deixa aí um comentário de incentivo, porque a ideia é oferecer material de qualidade aí para que vocês consigam estudar e se desenvolver e estarem preparados aí para os próximos vestibulares, tá bom? Se inscrevam no canal e a gente se vê por aí nos próximos vídeos. Beijos e abraços. Valeu, falou, queridos!